Emana do povo, é o artigo 1. Vamos pra cima, Brasil! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast mais patriótico, mais necessário e mais raiz do Brasil. Todo poder emana do povo. Eu sou o Joalisson Farias e aqui do meu lado está o Coronel Alberaci. É uma honra estar junto contigo, viu? Muito bem, Joris. A gente está começando hoje, né, o nosso primeiro podcast, como o Joris falou, mais necessário, mais patriótico e mais raiz que esse país já viu. E hoje a gente vai começar com pancada. Hoje a gente já vai começar por cima, valendo. Por cima. Nossos convidados estão aqui prontos para receber pancadas. Pancada. E você aí do outro lado? Já se inscreveu? Não, eu tô esperando. Se inscreva. Escreveu? Muito bem. Maravilha. Obrigadão, viu? Ó, sabe o que você faz agora? Você pega aqui e dá um joinha nesse vídeo. Isso, deixa o like. Deixa o like aí. Isso. Ó, hoje você vai entender o que é o Partido 1, o que é o Partido Artigo 1, tá? Quem tá por trás dele e como a gente vai mudar o Brasil, começando por você, por mim, pelo Coronel e por todos que estão aqui na mesa, tá? Muito bem, Coronel. Vamos lá. E vamos apresentar nossos convidados, claro, né? Claro. A gente vai começar primeiro com o meu amigo Márcio Guimarães, que é o presidente estadual do nosso partido. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Esse é só o primeiro de muitos. Você ainda vai voltar muito aqui, tá? Ok, muito obrigado. Eu me chamo Márcio Nilo Guimarães, conhecido como Márcio Guimarães. Sou o presidente estadual do partido Artigo 1, onde o projeto é com que nós possamos ter esse partido ainda este ano, para que nós possamos ter os nossos futuros candidatos e eleitos, vamos dizer assim, deputado federal, deputado estadual. Estamos aí, o partido veio para ficar. Que bom, que maravilha. Muito bem, a gente também recebe aqui o doutor João Paulo, né, que é especialista em direito administrativo e principalmente direito eleitoral. Seja muito bem-vindo, doutor. O Joalisson, eu que agradeço aqui essa oportunidade, principalmente de fazer parte do primeiro. Né, o Abre Alas, história, né, tá? do podcast, que vai mudar a história, digamos, da comunicação online, principalmente mudar o cenário político, e essa contribuição é de suma importância. Então, agradecer também ao Tenente Coronel Alberaci aqui presente, né, agradecer ao convite, tanto de ambos, como também do querido presidente estadual, do Márcio Guimarães, e dizer aqui que vamos trazer à tona aqui tudo que é necessário para que as pessoas conheçam o Artigo 1, conheçam as necessidades políticas e o que o Artigo 1 poderá contribuir e contribuirá para a sociedade brasileira. Muito bem. O doutor que também é secretário-geral do partido aqui no estado. Isso, perfeito, Ômega. Perfeito. Mas o cara é bom. Não é verdade? O cara é bom. Isso cara, mesmo. Eu estive conversando com ele ali nos bastidores. O cara é fera. Tô brincando, não. Então, o Artigo 1 tá pronto, preparado, e nós estamos querendo registrar, né? Para decolar. Isso mesmo. Pronto para decolar. Quem também estaria aqui e não está por uma boa causa, uma excelente causa, né? É o nosso presidente nacional, né? O Jonas Neto, que esteve aqui em Pernambuco semana passada. Nós estamos numa terça-feira, tá? Dia 10. Começou o programa 8 da noite, terça-feira, dia 10. Então, o nosso primeiro Congresso dos Patriotas do Agreste já aconteceu no sábado, que foi excelente, por sinal. Isso. E aí, ele fez, inclusive, uma palestra pelo telão, né? Era para ele estar junto com a gente, mas não esteve. Não teve possibilidade. Por uma excelente causa. Maravilhoso. Isso. Né? Qual foi a causa, o Coronel? Rapaz, o filhinho dele nasceu. Coisa boa, rapaz. Filhinho do Jonas nasceu. E ele teve que... Estava aqui em Pernambuco, inclusive, né? Teve que voltar às pressas para o Rio de Janeiro. Mas ele deixou um recado para a gente, não foi, Joalisson? Foi sim. Então, vamos exibir aí o recado. Exatamente aí. Fala aí, presidente. Joalisson e todos que nos assistem, agradeço essa oportunidade gigantesca de estar nos comunicando aí diretamente com o povo brasileiro, falar um pouco dessa missão que para a gente é algo divino. Estarmos lutando em prol de melhorias na base da sociedade, estarmos sendo instrumento dessa transformação, para nós é uma missão divina. Nós encaramos mesmo como uma oportunidade divina. Deus tem nos dado isso.
Eu tenho falado em algumas vezes, em algumas reuniões que a gente tem a oportunidade de estar com nossas lideranças e com pessoas diversas, que para garantir nossa posição diante de Deus, para agradar a Deus e garantir, de fato, a nossa posição futura, não bastará a cada um de nós não fazer o mal. Cumpre-nos fazer o bem no limite de nossas forças. Então, venha para essa missão fazendo o bem no limite de suas forças, porque todos nós respondemos pelo fato de não agirmos de acordo com a lei de Deus. E é da lei de Deus que cada um de nós contribuamos com coisas que venham em direção a melhorias gerais. Com relação a essa estrutura que estamos disponibilizando para que você que deseja de fato estar junto conosco, tenha certeza, o artigo 1 não é apenas um partido de informação, é um chamado à ação. E essa ação começa aí, em seu município. Muitas das vezes fizemos grandes sacrifícios de nos deslocarmos quando chamados lá para São Paulo, Avenida Paulista, lá para Brasília, ficamos nas portas dos quartéis. É chegada a hora de uma ação contundente na Câmara de Vereadores do seu município. O artigo 1 está organizando em cada município onde tenhamos uma liderança essas ações. Estamos orientando nossos líderes para que façamos de forma ordeira uma verdadeira incursão nas câmaras de vereadores. Ali é a casa do povo. Ali é onde você, cidadão comum, você pode e deve exigir que essa nação seja transformada. Transforme primeiro a sua cidade. Venha junto com o artigo 1. Artigo 1 porque você sabe, né? Todo o poder emana do povo. Agora, vamos lá, depois da fala muito importante aí do presidente, né? Vamos entender como é que está o partido aqui em Pernambuco. O partido, claro, está por todo o Brasil, certo? O Brasil tem 26 estados em um Distrito Federal, mas, de fato, como é que está o artigo 1 no Brasil? Mas, principalmente, aqui em Pernambuco, tá? E quem vai responder isso para a gente é o nosso presidente estadual. Nós estamos muito bem, graças a Deus. Nós estamos fazendo um trabalho nas cidades próximas, na área metropolitana, no Agreste, no Sertão. Hoje posso dizer a vocês, nós temos 37 diretórios já organizados oficialmente, tá certo? As cidades estão aceitando muito fácil esse trabalho do partido Artigo 1. Esse projeto veio para ficar. Posso dizer que será o primeiro partido conservador do Brasil. Primeiro. Né? E, inclusive, esse nome Artigo 1, ele veio de acordo com a Constituição. O primeiro artigo da Constituição foi todo o poder manda do povo. Então, foi daí que o nosso presidente Jonas Neto, né, desenvolveu esse trabalho e fez com que vai acontecer o mais rápido a fundação oficial desse partido. Então, nós temos já 37 cidades e pretendemos ter até julho, próximo mês, aproximadamente 50, e queremos chegar este ano a 120 cidades. Você está falando em Pernambuco? Em Pernambuco, então, cidade. O estado de Pernambuco já tem 37 cidades organizadas com diretórios do artigo 1. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E no país? No país nós temos 17 estados oficialmente já organizados com o partido Artigo 1. Né? Agora, Pernambuco, modesta parte, foi uma cidade, um estado que deu alavancada no dia 26 do mês passado. No mês de maio, nós fizemos um grande encontro de conservadores em Olinda, Pernambuco, né? Onde fizemos um grande trabalho e tivemos sucesso. E agora tivemos agora em Caruaru, né? Onde foi um sucesso, tá certo? E esse trabalho nós estamos desenvolvendo agora no dia 18 de julho, vai ser no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Vamos ter lá também um grande evento e acredito que nas demais cidades estão já crescendo cada dia mais e vamos, com certeza, nós vamos ter essas 18 cidades, capitais e estados com sucesso com o partido Artigo 1. Agora, o que diferencia o Artigo 1 de tudo que já existe por aí, se tratando de partido? Joás, o partido ele veio lutando muito nesses 6 anos, principalmente nesses últimos 4 anos, quando
tivemos um presidente conservador que levantou a bandeira do Brasil, né, e levou para todas as capitais, todos os estados do Brasil, que é ser um patriota, aquele que luta pelo país, luta pelas famílias. Então, de acordo com essa luta, nós e a própria Constituição, nós lutamos muito e hoje nós queremos fundar. A diferença é que nós somos patriotas, todos são patriotas, pessoas que amam a família, respeita todas as leis que estão na Constituição. E isso está sendo lutado pelo nosso presidente nacional para que nós possamos fortalecer cada vez mais. E quem pode lutar isso é o povo. Então é esse povo que está participando seriamente, lutando. E esse partido vai fazer a diferença por isso. Porque é um partido que veio da Constituição e é o povo que está participando. Então, podemos dizer que é um partido com um DNA 100% conservador. Perfeitamente. Né? Inclusive, nós estamos começando do zero. Nós podemos dizer que nós somos um partido que está começando do zero. As pessoas que estão vindo são pessoas conservadoras, patriotas, pessoas que amam o país e querem ver a mudança. E essa mudança nós estamos jogando para o povo conhecer o partido Artigo 1. Agora, doutor João, chamado de doutor João, eu acho que é mais fácil, né? João, a gente já está aí com registro, né? Registro jurídico, né? Aí, qual a caminhada daqui para frente? Quais são os próximos passos? Vai começar o apoiamento, tal? Me dá um panorama aí do que é que você, até onde você conhece, do que é que a gente tende a seguir daqui para frente. O regulamento, ele é relativamente simples, né? Agora, como ele tem algumas minúcias, é preciso se atentar a essas minúcias em relação aos números. Após a lavratura da ata de fundação do partido, o partido tem um prazo, né, que terá que ser cumprido de 2 anos para que ele possa conseguir o apoiamento. Esse apoiamento são as assinaturas de pessoas que não podem estar filiadas a outras agremiações partidárias, onde elas ali estão apoiando a formalização junto ao Tribunal Superior Eleitoral daquela agremiação partidária. Então, assim, a partir desse momento, quando se atinge esse número mínimo de 0,5% do eleitorado que votou para a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, né? Ou seja, Câmara Federal. Seja, nós temos que ter, a nível nacional, 0,5% desses votos válidos. Ou seja, tem que assinar. Né? As pessoas que querem apoiar, que pretendem apoiar, que simpatizam, que não estão filiadas a nenhum outro partido e que desejam essa mudança, que desejam a criação de um novo partido eminentemente conservador, de direita, elas devem sim prestar este apoiamento por meio da assinatura das fichas, a própria ficha de apoiamento em si. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Onde hoje o estado de Pernambuco, por exemplo, que teve aproximadamente 5 milhões de votos, né, para o voto em deputado federal, seja ele qual for. Né? Então, teve 5 milhões de votos do estado de Pernambuco para deputados federais, ou seja, para a Câmara Federal. Significa que Pernambuco tem que atingir um número mínimo de 0,1% desses votos, que daria aproximadamente 5 mil votos. Né? O 0,1%. Então são 5 mil assinaturas. Perfeito. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. A grande questão, e que tem que ser considerada na busca, é que a nível nacional nós precisamos de 0,5%. O quê? Se Pernambuco cumprir o seu papel de 0,5% da necessidade nacional, serão 25 mil assinaturas. Mas em virtude do que se vê hoje no cenário, nessa busca por um partido que em seu nascedor ele já é conservador, afinal de contas nós temos uma dezena de partidos políticos no Brasil, mas apesar de termos sim partidos atualmente de direita, a régua ideológica política nacional sempre teve bastante deslocada à esquerda, em virtude de tudo que foi plantado ideologicamente nos últimos, digamos assim, 50 anos. Então, isso fez com que não temos
Isso fez com que não temos realmente um partido que nasceu do conservadorismo, nasceu da ideologia política mais afinada à direita. Né? Então, nós temos partidos políticos aí que hoje estão ali no centro-direita, certo? E que, assim, representam a direita, mas há essa necessidade hoje daqueles de se sentirem representados por um partido eminentemente conservador em seu nascedor. Então, assim, não é difícil atingir. Acredito muito que o partido conseguirá isso em tempo recorde e será um sucesso. No caso, Márcio falou que 17 estados já têm seus diretórios, né? Seus diretórios estaduais. E a gente precisa de quantos estados para atingir o mínimo de assinatura necessária? 1/3, coronel. 1/3 é o que daria hoje, como bem explicitou Joalisson, dos 27, no caso 26, mais o Distrito Federal, 9 estados, suficiente. A gente já tem 17. Já tem 17. Perfeito, vai ser maravilhoso. Vai mesmo. Eu não tenho... Vai ser fácil, hein? Só um adendo. Lembrando que em 9 estados deve ter um número mínimo de apoiamento de 0,1%. E também também atingir a meta nacional. A meta nacional, isso, perfeito. Eu vou partir para aí, porque a gente não consegue fazer nada sem um povo, né? Todo poder emana do povo. É verdade. Emana do povo. E esse é o objetivo. O objetivo é esse. Pois é, e aí, como é que o povo, por exemplo, agora é um recado para os presidentes de diretórios do Brasil todo, tá, presidente Márcio? Como é que os presidentes podem ajudar? Na hora que chegar, tá na hora de colher assinatura. E aí? Isso é muito importante. Eu acredito que os diretórios municipais de Pernambuco, e esses que já estão oficialmente organizados, eles estão já se preparando, porque eles estão sentindo com muita vontade de ver esse partido ser registrado oficialmente. Né? Então, eu peço aos presidentes, à diretoria, e mobilize as suas lideranças das suas cidades, né, para que possa participar. Normalmente nós vamos fazer com que dar um apoio, um suporte a esses diretórios nos dias finais de semana, durante a semana, para que eles possam fazer os registros e ter esses detalhes, que eles não podem participar pessoas que estão filiadas em partidos. Isso é muito importante para que ele não faça um trabalho e tenha algumas dificuldades depois. Então eu peço que os presidentes dos diretórios e sua diretoria, né, que a maioria estão completos, estão com a maior ansiedade participar de imediato nesse apoiamento, né, que possa acontecer. Então acredito que esse mês de julho nós vamos iniciar de imediato. Nós vamos participar com os diretórios, com os movimentos sociais, com os movimentos de associações, empresários, pessoas que querem fazer essa mudança. E eu acredito que nós vamos chegar ao limite total que tem necessidade com o mais rápido possível, porque o partido ele tem que sair este ano para que nós possamos ter os nossos representantes legais. Os representantes do partido artigo 1. E nós vamos bater essa meta no Brasil total. Muito bom, muito bom. Isso você fala a nível nacional, né? Essa convocação é para que todos comecem a se enganjar nesse trabalho, né? Sim. Todos os diretórios, principalmente a nível nacional, a busca de diretórios nos seus municípios. Né? Quanto mais municípios estiverem engajados, melhor e mais fácil a gente vai atingir esse mais rápido. Porque hoje em Pernambuco nós temos 185 municípios, né? Mas temos um estado como Minas Gerais, que nós temos o presidente, somos 900 e poucas cidades. Então é muito mais um avançado, é um trabalho mais sério, né, para que possa abrir esses diretórios. Então eu peço aos presidentes estaduais do Brasil que abraçou o partido, esse projeto, o partido artigo 1, que eles possam fazer as cidades mais próximas, levar nos seus municípios, né, a mensagem. E espero que as cidades que já estão com seus representantes estaduais, eles possam participar o mais rápido para os diretórios municipais, porque é aí que nós vamos chegar à nossa meta, que é chegar a ter o registro oficial do nosso partido. Muito bom. João, nós temos até que prazo para conseguir essas assinaturas completas, né?
completar esse grande círculo que falta para nós fecharmos esse assunto e dizer: o partido finalmente obteve o registro no TSE, vamos poder disputar as eleições em 2026. Qual o prazo disso? O prazo ele passa a ser contabilizado a partir do momento que a ata de fundação é registrada junto ao cartório responsável pelo registro das pessoas jurídicas, né? Então, essa ata de fundação, a partir do momento que sai esse registro, aí se passa a contabilizar um prazo de 2 anos para que se consiga esse número de assinaturas necessárias para formalização junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, agora, se a pergunta for para disputar uma eleição, esse partido tem que estar pronto, né, até a 6 meses antes do pleito do próximo ano. Então essa receita de bolo tem que estar pronta até abril. Até abril, exatamente. Eu não sei ao certo se cai no dia 3, 4 ou 5 de outubro as eleições do próximo ano, mas até ali, entre o dia 2, 3, 4, 5 de abril, deve estar pronto. O partido deve estar formalizado junto ao TSE. Caso contrário, ele não poderá disputar as eleições do próximo ano. Mas poderá estar pronto para uma disputa eleitoral em 2028, por exemplo. Mas, e vamos supor no caso do cidadão comum, tá? Eu, Joalisson, vamos querer disputar a presidência da República, né? Nós temos um prazo para nos filiarmos ao partido ou só quando o partido tiver 100% registrado? A filiação, ela somente poderá ocorrer a partir do momento que o partido Então hoje não adianta. Hoje eu não estou filiado a nada. Formalizado junto ao TSE. Isso. Enquanto isso, o partido, o artigo 1, ele é um partido político em virtude dele ter personalidade jurídica com a classificação como tal, mas em compensação, para que possa disputar o pleito eleitoral, ele precisa cumprir essas formalidades com os requisitos apontados na resposta anterior junto ao TSE. A partir desse momento é que o partido ele se encontra apto para disputar, para que você, Joalisson, você, Márcio Guimarães, ou qualquer cidadão que pretenda disputar um cargo eletivo possa se filiar, né, e disputar o pleito eleitoral, seja para as eleições proporcionais, legislativas, no caso também, e também as eleições para os cargos do executivo, né, como presidente e governador, que serão os cargos que serão disputados no próximo ano. Acho que a gente vai conseguir. Tu sai presidente, eu saio vice. Isso vai ser maravilhoso para o nosso Pernambuco, né? Mas é isso mesmo. Mas o que o nosso presidente pretende, a luta dele, a sociedade brasileira clama com que esse partido saia este ano, para que as eleições de 2026 nós possamos já participar. E temos certeza, se esse partido, quando for registrado, vamos ter nossos candidatos. E nós queremos que Pernambuco tenhamos candidato a governador, a senadores, deputados e estadual e federal. Então eu acredito que o nosso partido irá ser registrado este ano pela luta e pelo que o povo está clamando, que tenhamos um partido forte, como é o Partido Artigo 1. Muito bem, maravilha. O senhor falou aí do clamor do povo, e o povo tem clamado principalmente na internet. Na internet tem virado uma trincheira ideológica. Inclusive, essa era a pergunta sua, eu terminei. Não, mas tá tranquilo. Pode fazer. Mas aí eu quero saber se o Partido Artigo 1 está atento a isso, se está ali nas redes sociais junto com o povo também. O partido, sim. O partido hoje ela tem uma organização, estamos nas redes sociais do Instagram, em vários segmentos da sociedade, porque hoje o nosso celular é a forma de nós se comunicarmos. Hoje nós estamos tendo grandes problemas no nosso Brasil que estão tentando proibir essa liberdade. E essa liberdade está sendo muito difícil para a sociedade, porque é a forma que nós podemos conversar com as pessoas e mostrar a realidade das nossas cidades, tá certo? Da capital, do interior, da nossa cidade, do nosso Pernambuco, as dificuldades que nós temos. Então, é a forma de comunicação. Então, a gente precisa utilizar muito as redes sociais, e o partido hoje está atento, sim.
Hoje nós temos uma rede social muito boa, estamos desenvolvendo cada vez mais e o povo vai fazer com que esse partido chegue na sua casa. Você que está nos assistindo agora, participe, entre no Instagram do partido Artigo 1 Pernambuco, você vai encontrar tudo isso, as informações. Muito bem, excelente. Pode continuar, Jorge. Vamos lá. Mas eu queria só frisar uma coisa. Você falou uma situação, Guimarães, muito interessante. Infelizmente, a gente está vivendo um momento em que estão querendo cessear justamente as redes sociais para que assuntos como esse não sejam colocados na mesa, né? Para que as pessoas continuem se informando, principalmente através daquela TV do Plim Plim, né? Que, infelizmente, tem cesseado a mente de muita gente, tem cortado o pensamento das pessoas e divulgado só o que interessa ao grupo de esquerda, ao governo. Por que as redes sociais têm que ser caladas? Porque hoje o povo ganhou força e ganhou voz. E só temos essa voz enquanto as redes sociais estiverem livres. E por isso que eu digo a você, se puder, mande um e-mail para o seu deputado, mande um e-mail para o seu correligionário, peça para que ele não aprove um negócio desse, para que o Senado reaja, para que a Câmara dos Deputados reaja. Não vamos deixar isso acontecer, porque é sua liberdade que está em jogo, sua liberdade de pensamento, sua liberdade de crença e, principalmente, a sua liberdade democrática. Eu vou deixar o doutor João Paulo fazer a primeira... Eu digo o seguinte, que a atipicidade do momento é tão preocupante que eu ia até olhar para ambos, e também aqui quem está nos bastidores, ia dizer, eu posso falar sobre isso? Ou vai perder alcance? Ou o podcast já vai cair. Então, assim, a coisa tá horrível. Vivemos realmente um momento completamente atípico e que se assemelha bastante a regimes tirânicos, ditatoriais mesmo. Porque no momento em que qualquer ser humano, qualquer cidadão, ele tem medo de falar sobre determinados assuntos, sob pena de ser cancelado nas redes sociais, sob pena de ter o alcance de uma rede social tolhido, cerceado, sob pena, inclusive, de ser incluído em determinados procedimentos jurídicos abjetos, absurdos, inconstitucionais. Opinativos e não jurídicos, né? Hoje, antigamente, né, estávamos até conversando sobre isso nos bastidores, eu estava conversando com o Coronel Beraci, que há alguns anos, ou melhor, há algumas décadas, e não faz muito tempo assim, as pessoas, quando se sentiam injustiçadas, tinham alguns dos seus direitos feridos pela atitude de outro, de outrem, o mesmo de um ente da federação, ela dizia o seguinte: vou procurar a justiça, vou à justiça. Havia um respeito, uma confiança no mistério jurisdicional, ou seja, no trabalho do juiz, do poder judiciário como um todo. E as pessoas confiavam que fariam justiça ao buscar a jurisdição. Porque hoje eu digo o seguinte, a jurisdição, os fóruns, o poder judiciário como um todo, ele passou a se apegar muito nas técnicas jurídicas para fazer valer a vontade daqueles que detinham o poder. E não mais, se distanciaram completamente. Ou seja, vou procurar a justiça, a jurisdição deixou de ser a justiça, na maioria dos casos. E isso é um risco, porque vemos hoje que a tripartição dos poderes parece totalmente tergiversada e há uma relativização ao ponto de que elas parecem trabalhar em conjunto para fazer valer a vontade de poucos. E esse é o grande problema para o nosso povo, os cidadãos como um todo, a sociedade brasileira, né? Inclusive com reflexos, inclusive mundo afora. Afinal de contas, hoje estamos num mundo onde o que acontece na Venezuela, o que acontece numa Nicarágua ou mesmo numa Coreia do Norte respinga em todos os demais países. A globalização está aí para isso, né? Está trazendo isso. E você vê como é curioso, como está invertido a coisa, né?
O famoso o poste mijando no cachorro. Rapaz, eu não sei como é, mas veja, falou-se muito da ditadura militar, né? Porque era isso, porque era aquilo. Mas vocês lembram dos programas humorísticos de antes? Eu não me lembro eu não via cerceamento de alguns programas. A gente tinha programas como o Chico Anísio, Jô Soares e vários outros programas humorísticos que caíam, mesmo, né? Os trapalhões caíam o pau em cima do governo de determinados assuntos. E eu não via a ditadura militar, que eles diziam tal, o regime militar, cerceando isso. A gente acabou de ver um humorista sendo preso por uma piada que eles julgaram sexista, machista, sei lá qual é o ista que eles dizem. E, no mesmo momento, um cara que saiu de um problema de uma facção aí, com drogas, com contrabando, sendo solto e sendo aclamado como herói. 5 dias depois. Então, como ele disse, é o poste mijando no cachorro. Ou ainda o exemplo de Débora, né, presidente? Débora simplesmente pintou a estátua lá do STF com batom, cadeia saía nela. com água e sabão. Diga aí. 14 anos. 14 anos. E a tendência, se nós, o povo brasileiro, se não levantar a cabeça e ver até o poder que ele pode, porque nós temos esse poder, é o povo. Isso. E se nós ficarmos calados, omissos, de querer falar a verdade, a gente vai sofrer muito para o futuro. Né? Eu mesmo sou um privilegiado, que eu tenho filhos, tenho netos e tenho uma bisneta. O que serão dessas famílias, dessa juventude para o futuro desse país tão maravilhoso que se chama Brasil? Com uma ditadura que está clara. Né? A gente está vendo que hoje, como o doutor João Paulo falou, ontem procurava a justiça e hoje a justiça. Quem é que nós vamos procurar sem ter justiça? É uma injustiça. Isso. Então, o povo hoje, eu peço nesse momento, né, os patriotas, os conselheiros, não percam a esperança, mas ajudem-nos para que nós possamos ser respeitados os nossos direitos, que está aqui, os nossos direitos estão aqui. Eu trouxe a Constituição para que mostre, leia, não fique calado, se una-se, faça alguma coisa. E o que você faz é pegar o seu título eleitoral e no dia das eleições, vote nas pessoas verdadeiras, nas pessoas que são patriotas, que são conservadores, que amam a família, que quer ver a liberdade desse país. Mas é você com seu título eleitoral. Se você omitir no dia da eleição e for atrás de um amigo, mas que ele não pensa feito você para um país liberto, procure mudar. Faça com que o país mude, e muda pelo seu voto no dia da eleição. É uma forma de nós mudarmos. Muito bem, trazendo aqui para Pernambuco, o senhor bem falou, né? Estamos em 37 cidades, aí até o mês que vem queremos chegar a 50 cidades, ou seja, que número feio, né? Nós chegamos passando. Vamos lá, queremos chegar a 50 cidades. Daí eu falava porque de 37 para 50 dá 13, né? Aí que número feio, né? Entendeu agora? Rapaz, era mesmo, não tinha nem pensado nisso. Pois é, que eu fui fazendo a conta aqui, 37, né? Queremos chegar. Então falta eu. Que número feio, né? Foi perfeito. Por isso que a gente vai ser a inversão. 31. A gente vai ser a inversão. É isso mesmo. Realmente é o inverso. Isso, entendeu? Perfeito. Pois é. Com essa subtração aí, o resultado. Vamos dobrar a meta, né? Vamos fazer isso. Dobrar a meta. Deixa eu fazer uma pergunta, Guimarães. Qual o desafio para fazer essa expansão acontecer? Nós chegarmos a 50, 60, 120, atingirmos as 180 cidades do estado. Hoje, qual é a maior dificuldade que o senhor tem? Qual a maior dificuldade hoje? A maior dificuldade, qualquer partido que está iniciando, qualquer trabalho político, o transporte, é a comunicação. Mas a forma das nossas redes sociais, você pode participar. Você pode se cadastrar no partido através do like, do link do partido, da rede social. Você pode se inscrever normal e você pode pedir ao próprio partido de Pernambuco, pelas redes sociais, nós vamos visitar você. Se você é de Petrolina
para Recife, nós vamos de Recife a Petrolina. Mas nós queremos organizar em Petrolina grandes diretórios, pessoas dignas, pessoas que pensam, que são conservadores, que são patriotas e querem fazer a mudança de Pernambuco. Então, Pernambuco, nós vamos até a sua cidade. Então, se você tem interesse, você se inscreva no partido Artigo 1, tenha contato, manda o seu contato e nós vamos lhe visitar e fazer com que a sua voz seja ouvida dentro de Pernambuco e o partido cada vez cresça mais. E vamos chegar, sim, aos 185 municípios do estado de Pernambuco. Muito bem. Essa questão de, por exemplo, o senhor mora em Garanhuns, né, mas conhece gente aqui em Caruaru, conhece gente em Recife, tem famílias por todo o estado, tem famílias em outros estados, certo? Então, o que o senhor pode sugerir hoje, tá, para quem já é dirigente, de diretório e tem famílias em outras cidades e quer expandir, pode? Sim, pode sim. É como eu disse para você, nós temos o site do partido. Tá, eu falo assim, né, tipo, se articularem, tá? Eu falo assim, um diretório se articular com outro. Entendeu? Podemos, chama mais um chama mais um. Exatamente. Tá? Por exemplo, dentro do nosso site, que é o artigo1.com.br, né, você pode fazer o cadastro e possivelmente o presidente do diretório, ele está cadastrado, tá? Ele vai pegar o link dele, né? Que é artigo1.com.br/cadastro/ o e-mail dele. Exatamente. Não é isso? E fala, ó, fulano, meu irmão, você que está aí, eu sou aqui de Caruaru, você está em São Caetano, tá? Se cadastra aí no meu link. Entendeu? A gente vai fazer uma reunião aí e a gente vai fortalecer o diretório aí, não é isso? Pode fazer isso? Sim, ele faz isso. E o diretório do município, onde ele pertence, vai procurar ele, vai ter contato com ele. É isso que nós queremos. Então, exemplo, você se inscreve no cadastro, que é nacional, tá certo? Mas você é de Pernambuco. E os seus dados é da cidade de, por exemplo, vamos falar que já que estamos em Caruaru, ele é de Caruaru, mas ele se inscreveu sem conhecer ninguém, não sabe nem que Caruaru tem um diretório, que tem. Isso. Então, o que acontece? O diretório de Caruaru vai procurar esta pessoa pelos seus dados e vai ter contato com ele. Isso. Para que nós possamos se fortalecer aquela cidade e fazer com que mostre que nós temos mais um patriota, mais uma pessoa que está no partido. Então, você que é de Petrolina, por exemplo, então você se inscreveu no cadastro do partido. Mas nós temos lá, se nós não temos um partido lá no diretório, nós vamos abrir naquele, porque você é um representante legal. Claro. Então, se nós já temos, então você vai ser procurado pelo diretório do partido para que nós possamos fazer reuniões e fazer o trabalho na sua cidade. Ou seja, ninguém vai ficar desgarrado, né? De maneira nenhuma. Nem quem chegar primeiro e nem quem chegar depois e achar que está ali sozinho. Exatamente. Vai ser incluído da mesma forma. Permita-me só por favor. Fazer um adendo em relação a tanto a sua pergunta como a explicitação de Márcio. É que eu percebi que na sua pergunta, Joales, houve uma questão assim e Márcio deixou claro essa questão de que o partido vai sim abrir diretórios em cidades onde ainda não tem. Mas sim, se você que é de Caruaru, por exemplo, e tem um link registrado lá no partido e pode enviar para alguém que não tenha, que resida numa cidade que ainda não tem um diretório, e de repente essa pessoa que vai receber esse link, que vai ser um dos primeiros a se cadastrar no partido, e que sim, se você perceber que há liderança nessa pessoa, que há capacidade de articulação política nesse outro município, ainda não tem, não só Márcio como presidente estadual, como dos demais membros do partido, e até mesmo outras pessoas que, apesar de ainda não estar cadastrada no partido, mas se afina com os ideais, se afina com a ideologia e que, olha, porque você aí que reside na cidade, por exemplo, seguindo o exemplo de Joalisson, porque você aí na cidade de São Caetano não se cadastra para, de repente, abrir um diretório aí, ou mesmo que seja até um mecanismo partidário temporário, né, como se faz provisório, uma comissão provisória do partido aí no seu município, para que se possa organizar neste município, sim, o partido Artigo 1 também. Inclusive isso para todo o Brasil.
nós estamos falando de Pernambuco, mas os outros estados vai acontecer a mesma coisa, porque o site do partido é para o Brasil. Isso. E temos esses 17 estados, mas vamos ter outros estados também. E é desta forma a comunicação através do site do partido que nós, a direção nacional, ele vai até você. Então, Pernambuco, nós vamos fazer isso agora. Não é a pessoa que chega, se inscreve através do cadastro, que nós vamos fazer ele ser um patriota. Não, a gente vai saber quem é essa pessoa, porque o partido ele começou do zero, e nós vamos fazer com que sejamos certo, saber se ele realmente é um patriota, é um conservador. Nós vamos até ele saber, porque nós temos hoje as redes sociais, é a forma, nós sabemos que se você foi filiado a um partido A, B ou C, nós sabemos, isso é fácil. A gente faz. Então, você que é patriota verdadeiro, nós sabemos que você vai ser um grande, importante para o partido, e nós vamos desenvolver esse trabalho. Muito bem, maravilha. Você sabe que a juventude é o futuro da manhã, né? Como é que está a juventude do partido no Brasil? Nós fizemos na primeiro congresso, o encontro de conservadores em Pernambuco, tivemos um privilégio de ter muitos jovens em Pernambuco que participaram. E nesse primeiro encontro em Olinda, nós temos um presidente jovem chamado Ala Jovem, presidente jovem do Brasil. É um jovem chamado Renato. Ele reside em Olinda e ele já está com um grupo muito forte no estado de Pernambuco. E o vice-presidente é um carioca, um jovem também, de 20 e poucos anos, tá certo? Ele está fazendo esse trabalho e ele será os homens que irão amanhã formar essa linha de frente contra esse desespero, essa luta que nós estamos tendo pela liberdade, porque hoje nós estamos lutando pela liberdade e pensamos no futuro, e esse futuro são esses jovens. Então temos hoje no Brasil a ala jovem do Brasil, que é um jovem chamado Renato, ele é de Olinda, e o vice-presidente é um jovem do Rio de Janeiro. E temos aqui em Caruaru, eu não me lembro o nome deles, mas temos aqui alguns jovens que já estão participando desse vínculo de contato, estão o contato para desenvolver cada vez mais. Então você que é jovem e quer participar, entre no link, se inscreva, porque o presidente da ala jovem vai procurar você também. Excelente, maravilha. Entendeu? Então vai aí no Instagram, @artigo1br, e fala, eu sou um jovem de tal cidade e gostaria de entender melhor, e a gente vai responder lá, tá? Fica à vontade. Se tratando da questão da juventude, sim, Coronel. É sempre frisar as redes sociais, né? É interessantíssimo que você que está nos ouvindo agora, como o Joares falou, vá lá no nosso Instagram, Artigo 1, dá uma olhada, vê o que já tem de movimentação. Isso. E faça parte desse... Se aproxime. Se aproxime, se junte mais para que a gente possa formar essa massa que vai mudar o país. E você que está assistindo a gente aí, sabe o que você faz? Você compartilha esse podcast o máximo possível, certo? Junto com o link do Instagram. Beleza? Pede para se inscrever aqui no canal. E ativar as notificações. Certo? Aí o senhor falou, tem jovens aqui em Caruaru? Tem. É o Thiago e o Rafael. Né? Um é o presidente municipal da juventude do Artigo 1, né? E o outro é o vice. Criaram até adesivo e tal, enfim. Entendeu? Foi mostrado no primeiro congresso Patriotas do Agreste, dos Patriotas do Agreste. Tá? Muita gente já saiu de lá com adesivo. Adesivo. Né? No seu carro. Já saiu com o carro adesivado. Exatamente. Muita gente saiu lá no Foi um evento, sabe, que virou laboratório para a gente fazer outros no Brasil. E é interessante que agora as pessoas que estão nos assistindo assistam nas nossas redes sociais o que aconteceu nesse congresso de sábado, para que possam copiar e melhorar nas suas cidades, nos seus estados, para que isso se replique muito e muito dentro do nosso país. É interessantíssimo. Eu sei que o pessoal do Artigo 1 é aplicado,
né? E vai fazer melhor mesmo. Só não vai pode fazer muito melhor. Tá? Só não, Você não pode fazer pior. Vai fazer melhor. Não, mas vai fazer melhor. Coronel, copia mesmo e faz melhor. A intenção é que copie e faça, assim como a intenção também é que você, em cada estado seu, já vá criando aí o seu Instagram, já mande para toda cidade, entendeu? Toda cidade, para que a gente possa fazer uma grande malha e com isso contagiar o país todinho igual a um vírus. Isso eu posso estar... Um vírus do bem, tá? Um vírus do bem, tá? É verdade. Falou vírus, né? Isso eu posso sugerir um link para você, por exemplo, aí, Bezerros, né? Onde está surgindo liderança lá também. Também Bezerros. São, como é que é? Como se diz o Félix? Como sim, né? Provavelmente vai surgir uma liderança forte. Por exemplo, Bezerros, né? Artigo 1 Bezerros, tá? @Artigo 1 Bezerros. Não tenta colocar artigo 1 oficial Bezerros ou numeração, isso vai dificultar. Não. Nome da cidade. Artigo 1, nome da cidade. Para que a gente tenha uma identificação perfeita. Porque alguns vão querer colocar artigo 1 oficial, artigo 1 número 1. Ou ainda, exemplo, esse 1 do artigo 1, coloca ele nominal e não numeral. Porque quando o partido for registrado, ele vai ter um número, que é 31. Agora imagina, você coloca artigo 1, numeral, aí vem 31, o número depois, aí fica 131. Entende? Uma confusão. Né? Aí é uma confusão, né? Aí existe o que? O ruído na comunicação. E nós, que cuidamos aqui da comunicação para todo o Brasil, né, temos esse cuidado. Né, mas como é que é o 1? É nominal. Artigo 1. 1 é nominal. Porque aí vem o número depois. Esse número a gente quer na cabeça de todo mundo. E ainda mais rimando, viu, presidente? Isso é muito importante. Como é que vai ser? Detalhe exatamente. É artigo 1 nominal e o número do partido será 31. Então, artigo 1 é 31. É 31, exatamente. O que eu acho mais interessante aqui é o inverso. É inverso. É o contrário. É o contrário do que está acontecendo aí. É bom. É ótimo. Né? Sim, só em ser o contrário do que está acontecendo aí, né? É maravilhoso. Só em ser o contrário de apoiar o Ramais, só em ser o contrário da desonestidade do mensalão, só em ser o contrário da imoralidade, do crime, de tudo, sabe? Então é o contrário. O 31 é o contrário. O que caminha ali, né, em torno de aproximação e afinidade, realmente tudo que foi falado aqui não é só uma verdade, como cabe diversos aditivos em relação a... Cara, quer ver uma coisa interessante? Nós temos algumas marcas que são nossas, que não são orgulho. É o contrário, tá? Nós temos o primeiro presidente que é pessoa não grata no Estado de Israel, porque apoiou um grupo terrorista, não quis dizer que ele era terrorista. Vê que marca maravilhosa. Que marca bonita. O Brasil, diga aí. Que coisa bonita. Pessoa não grata em Israel. Em Israel. Nós temos o maior escândalo de corrupção do planeta, que é a Lava Jato. E outra, já temos uma pessoa não grata do judiciário nos Estados Unidos. E já temos uma pessoa não grata nos Estados Unidos. Então a gente está alcançando marcas fantásticas. Negativas, né? A gente, poxa, o cara... Nós temos o maior escândalo de corrupção do mundo, cara. E estamos caminhando para outro agora com essa situação do INSS. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Né? Então veja que marca maravilhosa. Né? Quer ver outra coisa? Me mostre um país que quando o presidente foi eleito, os presidiários comemoraram. Isso é a verdade. E é uma verdade. A gente tem que ser o contrário. A gente tem que ser o contrário disso. E um país tão maravilhoso chama-se Brasil. Rapaz. Você tem na sua bandeira ordem e progresso. E é o inverso que está acontecendo, né? Desordem e regresso. E assim, nós temos pela primeira vez uma comemoração tão efusiva dentro dos presídios. As facções criminosas, as organizações criminosas mais perigosas do mundo, todas comemoraram. Pode piorar sim, como piorou. Os grupos terroristas, pelo qual o presidente se nega a chamá-los como tal, entendeu? Também comemoraram.
fizeram inclusive notas, alguns chegaram a fazer notas oficiais parabenizando a vitória deste senhor que hoje é presidente. Eu prefiro não chamá-lo do que ele é. Entendeu? Então é muito difícil para a gente perceber que essa vitória foi uma vitória de tudo que há de pior, não só dentro do nosso país, mas como fora. E por que essa comemoração tão efusiva? Porque o governo anterior combateu tudo isso de uma forma muito aguerrida, frontal. Então, eles quando se viram, estávamos conversando inclusive antes daqui do podcast, nos bastidores, que a redução da criminalidade era uma realidade nos 4 anos do governo anterior. Então, todo mundo começando a se rearmar, né, e tal. Enfim, pois a facilitação, uma percepção maior de segurança da própria família. Nós tivemos uma redução, para você ter uma ideia, de quase 50% nos crimes de mortes por armas de fogo. Nós, no governo de Michel Temer, né, o governo 2016, ao anterior, né, nós chegamos a 57 mil mortes, 51 mil mortes por armas de fogo no país. No governo Bolsonaro, esse número caiu para 27 mil, ou seja, quase 50%. E se considerarmos ainda que no último ano completo do governo Dilma tivemos 63 mil mortes por armas de fogo, a gente tem que considerar assim que baixou abaixo da metade. Houve uma redução. Então, nem levei em consideração o governo Dilma, tá? Eu peguei os números de Temer. No caso 2018, último ano de Temer. Então quer dizer que mais armas na mão do povo faz diminuir a violência e não dobrar. Essa narrativa de que as pessoas com a posse mesmo, ou o porte da arma, né? Porque são coisas juridicamente diferentes, mas vamos aqui falar a grosso modo, o porte mesmo de arma na rua, pelo cidadão, né? Eu tenho uma certa questão assim, é usado de forma muito pejorativa pela esquerda o termo cidadão de bem, né? Eles parecem que têm uma certa aversão ao que é do bem, né? Então, pelo cidadão, independentemente, certo, de que ala ideológica ele se encaixa, porque muitas vezes nós temos pessoas que não são tão identificadas com ideologias políticas, até às vezes por desinformação. Nós temos uma nação onde a educação, principalmente no que diz respeito a ter discernimento político, foi bastante prejudicada, perfeito, pelos governos passados. E quando a gente fala que 50 anos de história estão aí para contar como se sucateou a educação brasileira, chegamos nesse resultado absurdo. Mas você sabe que esse sucateamento da educação é planejado, né? Sim. Esse sucateamento é um projeto de governo, né? É um projeto de governo. Ele não é acaso. Porque se fosse acaso, ele teria dado certo em algum momento. Porque o acaso, ele causa o caos e aqui acolá o caos se organiza. Não é isso? Perfeito. O acaso não, a organização não. Nós temos, como você disse, 50 anos onde a educação nunca foi prioridade, né? Prioridade, e eu não diria nem isso, nunca deu certo. Ela só declinou. Em 50 anos, ela só declinou. Somos hoje, na última prova do PISA, que aconteceu agora em 2023, o resultado, nós somos o 75º. 75 a nossa posição. Aí você, 75 de um total de 81 países. Ou seja, a gente só vence para 3. E quando você vai ver os 3, Somália, Senegal, não sei, aqueles países constante, né? Que estão acabados pela guerra. A gente teve uma educação que foi planejada para dar errado. Outra, eu acho que vocês devem lembrar que quando essa gestão do governo federal assumiu, ele disse, vamos fazer ao contrário. Tudo que foi feito, vamos fazer ao contrário. E isso está acontecendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo tudo.
Hoje você não tem segurança, você tem insegurança. Você quer educação, você não tem educação. Inclusive, eles querem colocar, o governo anterior fez a escola cívico-militar, circo militar. Ele quer acabar, ele quer deixar ele ser administrado pelo MEC, pelo governo federal, onde não existe uma educação correta. Ele quer criar o SUS da segurança pública. É um onde caos, ele vai passar a coordenar as polícias de Estado. Você já pensou? Essa centralização de poder, mais uma vez, nos deixa perplexo, porque tudo que fica sobre a gestão centralizada, federal, quando você entrega superpoderes a poucas pessoas, o risco é enorme dessa pessoa querer romper com todo o status quo constitucional, como aqui presente, e fazer valer a sua vontade, mesmo que ela seja tirânica. Ou seja, a tirania é o resultado, inclusive quando se fala em desarmamento, e Joales colocou bem essa questão aí, quando se fala em desarmamento, é um primeiro passo. Quando você tem uma população completamente desarmada, ela está à mercê das forças de segurança que estarão subordinadas a uma única pessoa. O SUS da segurança pública, a tática é antiga, é velha. Deu resultados, sim, para a aplicação de quê? De regimes ditatoriais. O caso da Alemanha, pois é. O caso da União Soviética, o caso recentemente, Venezuela, aconteceu isso, né? Antes, todos os setores da Venezuela eram, que seriam para a gente, municipalizados, eram distritais. Hoje não, é tudo centralizado no governo. Então veja a ditadura. Pois é. Está instalada, né? Então a gente está encontrando hoje no Brasil, né? Só está faltando agora o que já está em andamento por eles. A proibição, o controle das redes sociais. Esse controle das redes sociais, você que está nos assistindo agora, peça aos seus pessoas que você conhece, as autoridades que estão lá no Congresso Nacional, seu deputado federal, que não aprove isso. Você mesmo amanhã vai estar sendo vai calado, ser né? Calado. Você vai ser calado. Então, é uma forma. Ele está em tudo. Ontem, ele falava no Partido Comunista, vamos dizer assim, não existe isso. Hoje eles falam abertamente, trazendo técnicos, pessoas de fora do país, da China, como está para acontecer agora, para orientar e como fazer para calar a boca do povo. Então, cabe a nós, você que está nos assistindo, como foi dito logo no início, nós estamos iniciando. Né? Então, vamos lutar para que nós não perdemos esse direito. Você que está nos assistindo, pense, reflita, lute e nos ajude para que nós possamos ter essa liberdade permanente. Muito bom. Bem rapidinho, doutor. Sim, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Só para colocar e para referendar tudo que você falou, Márcio, é de suma importância pensar o seguinte. Inclusive, eu vi algumas pessoas, algumas até celebridades, né, como são conhecidas, se manifestarem por meio das redes sociais contra, por exemplo, o que chocou bastante algumas delas, que foi a condenação do Léo Lins, né, em virtude da sua expressão artística durante um show. E eu até postei no meu Instagram, eu repliquei o Jonas Furtado, né? O Jonas Furtado mostrou uma preocupação grande na sua manifestação e na minha mensagem eu coloquei assim, que a próxima porta onde poderá bater é a sua. É verdade. Então, só para referendar isso aí. Então, assim, a lei dos deputados, né, para evitar que essa próxima batida de porta seja a sua, da censura, é importante que, além dos deputados, até pelo reduzido número em relação à Câmara, o Senado, os seus senadores. Então, busque o seu senador. Tem que ser... Em Pernambuco, a gente sabe que é bem difícil, afinal de contas, nós temos uma predominância de 3 senadores que
não só flertam, como estão em relacionamentos sérios com o regime tirânico com o qual se quer se aplicar. E que defendem. E aí me preocupa, não é só o senador. O senador, o político é reflexo do cidadão. E quando a gente chega aqui na nossa região, existem pessoas que defendem isso, acham normal. Por pura falta de visão. Parece que não entendem que uma hora, e eu dizia isso muitas vezes, conversando com algumas pessoas conhecidas, inclusive com amigos, até mesmo familiares, pelos quais eu dizia, estão calando somente um lado do espectro político. Mas cada vez mais esse limite está caminhando o Léo a passos Lins largos. É uma prova disso. É uma prova disso. Que o Léo Lins antes metia descia o sarrafo do governo Bolsonaro. Pois é. E agora ele está sendo vítima do próprio veneno. É verdade. Um exemplo, aquele que foi do Cacete e Planeta, como é o nome dele? Eu me esqueci. De La Penha. Hélio de La Penha. Hélio de La Penha. Bem lembrado. Hélio de La Penha, inclusive, também se manifestou. Me surpreendi, inclusive, pelo meio de comunicação que repostou junto com ele, que foi o UOL. Um repúdio dele à condenação. Alguns parecem estar se atentando para um futuro sombrio que se aproxima. Foi ele, depois vai ser eu, né? Mas sabe o que é que me preocupa, doutor? É que, infelizmente, eles fazem isso, mas porque sentiram na pele por um. Perfeito. Se de repente isso assim volta à normalidade, é como se nada aconteceu. Tá tudo certo. Contra mim, contra o senhor, pode. Contra eles dois, não. Entendeu? Então, infelizmente, essas pessoas, eu não daria... A seletividade, né? Eu não daria o beneplácito da... Não faria a menção positiva, né? Como é? Da inocência. Da inocência. Eu não faria o beneplácito, eu não daria a essas pessoas o beneplácito da inocência. Não dou. Porque muitos sabem exatamente o que está acontecendo. 100%. Há muito tempo. 100%. E não interessa. Você vê uma classe artística que sabe que o resto do país está sendo cerceada, mas não quer nem saber. Você vê um cara que cantava ontem, né, como gente estúpida, gente hipócrita, que clamava pelos barracos da cidade, né? Recebeu 4 milhões de reais para um showzinho de despedida. Onde é que ficou a gente estúpida, a gente hipócrita? E cadê aqueles dos barracos da cidade que não tinham opção? Ou esse cara não sabe disso? Ou ele fez a música talvez pensando a sua imagem e semelhança. Ou na época é isso mesmo. Então, eu não dou o beneplácito da dúvida para essas pessoas, né? Mas vamos deixar, porque a gente já está chegando no finalzinho. Eu quero uma explicação. E aí essa explicação vai servir para tudo. Tem uma frase que circunda o partido, né? E a frase é: todo poder emana do povo. Explica isso pra gente, João. Você que é da área jurídica. Vamos lá. No âmbito constitucional, eu vou tentar me ater um pouco à questão jurídica, mas de qualquer maneira a gente sempre acaba entrando um pouco no ramo político e mesmo de exercício de cidadania. Né? E quando todo poder emana do povo, é que a nossa Constituição, ela nasceu para ser completamente, para que principalmente os nossos representantes estivessem subordinados à vontade popular. Né? Há no Brasil uma visão, e isso em virtude inclusive da educação e de uma certa doutrinação ideológica, de que essa vontade popular ela somente se dá por meio do sufrágio das eleições, de fazer valer por quem vai ser representado. No Brasil nós temos um teatro, um teatro da vontade popular. Na verdade, nós temos um país com uma população, ou melhor, parte dela, completamente despreparada para exercer o seu poder, exercer o poder do voto. E nós temos um excessivo momento, uma excessiva busca, né, por uma correção, né, por uma pequena parte da população desse caminho. Então, assim, a vontade
que emana do povo, ela deveria ser levada em consideração não somente no momento do voto, mas principalmente nas tomadas de decisões daqueles que são os representantes do povo, principalmente no tocante ao poder legislativo. Muito bem, maravilha. A hora avançou, passou rapidinho. Mas um bate-papo como esse, estourou a hora. Estourou a hora. E eu vou dar 1 minuto para cada um. 1 minuto para cada um, para as considerações finais. Ok, quero agradecer essa oportunidade que foi dada, né, ao Partido Artigo 1. Né, todo o poder emana do povo. Onde os Supremo diz que todo o poder está com ele. Mas a Constituição diz que todo o poder emana do povo. Então você que está nos assistindo, sabe que o seu poder está no título eleitoral. É como você vota. É como você vai votar no ano de 2026. E você se mobilize. Mostre a sua cara. Seja um homem que quer a liberdade do Brasil. E nós que estamos em Pernambuco queremos essa liberdade. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Doutor? Bem, eu vou ainda um pouquinho mais longe. Mas que eu digo o seguinte, que há momentos, e o momento pelo qual passa o Brasil, ele determina que a vontade popular não só se dê pelo voto, mas também pelo exercício da cidadania, pelo protesto, pela demonstração da insatisfação, pela invasão das ruas, pelo qual as pessoas podem cobrar daqueles que detêm o poder, para que se faça justo aquilo que as pessoas pretendem, aquilo que elas desejam como país, como nação. Então, você, não só que nos assiste, mas você também que pode levar essa mensagem para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu amigo e para demais pessoas, exerça o seu direito de demonstrar livremente a sua vontade. Então, a população deve sim invadir as ruas, a população deve fazer valer o seu direito constitucional de protestar e de se expressar livremente. É isso a mensagem. Muito bem, foi uma honra estar junto com vocês. E ó, você que está aí assistindo a gente ou ouvindo a gente, segue o Artigo 1, @Artigo1BR. Seja no YouTube, tá? No Instagram, no TikTok. A gente que tem ganhado lá 100 seguidores por dia. Coisa boa. 100 seguidores por dia. E no Spotify. Exatamente. Agora a gente está onde? Vai estar colocando. Spotify, tá? No Amazon Music, na Alexia. O nosso podcast vai para lá, para Alexia. Agora você pode falar. Vai Alexa, abrir mesmo o caminho para isso. Alexa, toca aí. Podcast Todo Poder Emana do Povo. Você vai ouvir na Alexia. Nossa, né? No Deezer, na Apple Podcasts. Muito bom. Certo? Muito bem. E a gente... Como é que é? Além do YouTube, é isso. Agora tá aqui, ó. Ó só, agora eu vi ver. E eu não vou repetir o que eu falei, né? Além do YouTube, agora nós estamos na Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify e também na Alexa. Beleza, então? Foi honra estar com o senhor também. Rapaz, que maravilha, né? Honra estar com essas feras do partido aqui. Bom, eu quero deixar um recado para você. O poder, todo o poder emana do povo. E a Constituição começa na sua casa. Então você vai ter aqui no nosso podcast um microfone, isso, uma câmera e coragem. Né? E coragem para dizer. Então, coloca nos comentários o que você achou, coloca o que você acha que a gente deve fazer, nos ajuda a fazer esse podcast crescer para que a gente tenha cada vez mais voz, mais força e possamos movimentar o partido Artigo 1. E quando vai ser o podcast novamente, Jarson? Próxima terça-feira, 8 horas da noite. Tá aqui no YouTube, os cortes sempre no TikTok e no Instagram, @Artigo1BR. Daqui pra frente e só pra cima. É isso aí. Até a próxima terça. Até a próxima. Obrigado. Todo poder emana do povo, é o Artigo 1. Vamos pra cima, Brasil!